Fala pessoal, hoje vamos aprender na sequência aí there is, there are na negativa, tá bom? Então, se você não sabe na afirmativa, assista a aula anterior, tá? Mas a negativa é o mesmo que eu expliquei para a afirmativa, pessoal. A gente vai usar o there is e o there are, mas agora no negativo, né, que seria com not na frente, para dizer que não tem, não existe ou não há algo, tá bom? Então é simples. Então vamos aqui, ó, usamos there is not, there are not para dizer que não há ou não existe algo, tá? Na negativa podemos contrair. Aqui pode se tornar there isn't ou there aren't, tá bom? Na negativa, isso é diferente, tá, da afirmativa. Na negativa é comum usarmos o N, que quer dizer nenhum, junto com o there is e o there are. Então, por exemplo, no português a gente não fala, não tem nenhum, sei lá, não tem nenhum carro lá, não tem nenhum parque na minha cidade. No inglês a gente vai falar também, there isn't any, tá? É bem comum, então, usar o N junto, tá? Que quer dizer simplesmente nenhum. Tá? No português, usamos normalmente o verbo ter para indicar que algo não, que não há ou que não existe algo. Por exemplo, não tem um mercado no meu bairro. Mas no inglês vai ser errado a gente usar o verbo have, que seria o correspondente do ter, né? Então eu explico isso mais em detalhes na aula anterior. Recomendo que você assista caso você não entendeu aqui, porque eu estou passando bem por cima realmente, tá bom? Mas a gente não fala, don't have a supermarket in my neighborhood. Não fala assim porque o have em português, em inglês, é para algo que a gente realmente possui, tá? E a gente não possui o mercado, tá? Ele existe ou ele não existe, tá? Então vamos lá. There isn't a ou any, tá? Que é o que eu comentei aqui. A beautiful park in my city. Então, não existe, não tem ou não há um ou nenhum parque bonito na minha cidade, tá? Então, se você usar o a, there isn't a beautiful park in my city, você está falando, não existe um parque bonito na minha cidade. Se você usar o any, você vai estar falando, não tem nenhum parque bonito na minha cidade. É a mesma coisa, tá? Só coloquei as duas opções aqui. O segundo exemplo, there aren't any ambulances outside. Não tem, não existem ou não há nenhuma, se você quiser colocar o N, né? Ambulâncias lá fora. Então, não tem nenhuma ambulância, aqui iria para o singular, caso você use o nenhuma, né? Mas se você não usar, não tem ambulâncias lá fora, correto? There is not any boy at the door. Então, não tem, não existe, não há nenhum garoto na porta. Tá? There aren't any boys playing on the field. Não tem, não existem, não há nenhum garoto ou nenhum garotos, né, se você não usar o N, jogando no campo. Tá? Então, esse N, na maioria das situações, ele é opcional, mas vou dizer para vocês que é muito usado. Então, na negativa, acrescente o N que é muito comum que se use, embora seja opcional igual no português, né? Você não precisa falar nenhum, mas muito comumente nós falamos. Tá bom? Então, a negativa do there is, there are é simplesmente colocar o not na frente do there is e do there are. Tá? A gente tem uma frase daí na negativa. Não tem, não existe e não há. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Valeu, um abraço.